Estamos de volta com o segundo bloco do programa 30 Minutos. Hoje nós estamos fazendo uma homenagem especial pelos 119 anos de emancipação política de Teresópolis. Para entender a Teresópolis de hoje, é preciso conhecer o seu passado. Um passado cheio de personagens da história do Brasil. Com uma grande quantidade de áreas verdes, Teresópolis completa agora, em 2010, 119 anos de emancipação política. Localizada no topo da Serra dos Hortos, a cidade está cercada de lindas paisagens e tem uma história tão rica quanto sua natureza. Para o médico e historiador Jorge Ferradeira, que pesquisa a história local há mais de 30 anos, antes mesmo da chegada dos portugueses, já havia registro da presença de índios na região. Teresópolis está provado que era um peaberu. O que é um peaberu? Peaberu é o caminho entre aldeias. Aqui, os índios coroados, que habitavam o Vale das Pedrinhas, na Baixada, aqui na Serra, esses índios, eles passavam por Teresópolis para caçar, pescar, para coletar raízes, e eles não fixavam residência em Teresópolis, eles eram nômades, ou seja, eles só vinham aqui, caçavam, pescavam, ficavam alguns dias e iam embora em direção à região dos lagos, onde eles tinham uma aldeia na região dos lagos e tinha outra aldeia aqui na serra, no início da serra. Esses índios eram índios coroados, eles eram dos grupos dos Goitacazes e Campos, mas eles não tinham temor dos Goitacazes, porque eram índios muito bravios, muito violentos. Há relatos, por exemplo, do Hans Staden, que é um pintor, a gravura do Hans Staden, que mostra esses índios coroados entrando no mar para abater tubarão com paulada. Outra coisa que chama a atenção é a idade das formações rochosas no município. O Dedo de Deus, a Pedra do Sino, a Pedra da Ferruga, os Frades, essas montanhas todas que circundam a cidade de Teresópolis, a idade delas é 500 milhões de anos. Ou seja, é um negócio fantástico você observar que essa formação geológica tem 500 milhões de anos, e durante um momento aqui em Teresópolis, na década de 40, de 30, 50, era comum geólogos estrangeiros, europeus, americanos, virem para cá coletar pedras, minerais, rochas, para fazer pesquisa. De acordo com o historiador, a figura mais importante para a história de Teresópolis é, sem sombra de dúvida, o homem que é apontado como o fundador de Teresópolis, Jorge March. Sem dúvida nenhuma, o colonizador, fundador da cidade, Jorge March, que era um português que tinha dupla nacionalidade, portuguesa e inglesa, porque ele era filho de ingleses, ele possibilitou, primeiro, a questão do veraneio na cidade, porque ele construiu as famosas cottagens, que eram pequenas casas ao redor da fazenda Serra dos Orgos. Essa fazenda ele arrendou em 1818 da família Clemente Couto, e nessa fazenda, além de ele criar a estação de veraneio, ele cultivou várias plantas europeias na cidade de Teresópolis. Pouca gente sabe que Teresópolis talvez tenha sido a primeira cidade, talvez eu possa até na América do Sul, a plantar batata inglesa. O March tinha cultivo de batata inglesa nessa região, cultivo de melões, cultivo de alcachofra. Além disso, o March também possibilitou a abertura da agricultura em Teresópolis. Ele trouxe bois da Europa, matrizes de gado, para serem criados aqui em Teresópolis. Há momentos no passado do município que, para o historiador, todo teresopolitano deveria conhecer. Eu acho que o primeiro momento importante na história de Teresópolis é a presença no Marte da Conferência da Conjuração Mineira. O José da Silva Xavier, o Tiradentes, esteve aqui em Teresópolis várias vezes. Havia uma hospedaria aqui na Rio Bahia, em 3 córregos, que ele ficava hospedado, o Tiradentes, e ele aqui teve fazendo segurança de caravanas de ouro, determinado pela Rainha de Portugal. Essa presença do Tiradentes é marcante para a cidade. Eu acho que deveria ser feito um memorial onde era a hospedaria de 3 córregos, para mostrar aqui esteve presente
o mártir da Conjuração Mineira, o primeiro homem que falou em independência do Brasil, o homem que queria fazer do país uma república, que queria criar a universidade em Ouro Preto. Outro momento marcante foi a visita de Dom Pedro II, que, de acordo com o historiador, teria se encantado com a natureza exuberante da região. O imperador esteve aqui, foi aconselhado pelo médico da corte para tomar água mineral de uma fonte que nessa época existia ali onde é o Garrafão. Ali havia um português, era um botiquineiro, um dono do botequim, que era gordo, obeso, por isso era chamado João Garrafão. O imperador foi tomar água naquela fonte, João Garrafão já ia pegar uma folha de begônia, que era uma folha larga para tomar água. O João Garrafão, não, por favor, deu uma taça para ele beber água. O imperador ia passar a taça para o resto da comitiva, o João Garrafão impediu, não, tem taças para os outros membros, ele guardou aquela taça. E o imperador ainda afirmou um negócio interessantíssimo, da varanda do antigo Hotel Higino, que na época era do Bebiano, ele afirmou: que excelente lugar para ser a capital do Império Brasileiro. Se Dom Pedro II se encantou com a natureza de Teresópolis, muitos visitantes estrangeiros tentaram conquistar sem sucesso a montanha que é símbolo do município. Mas chegar ao topo do Dedo de Deus foi uma missão realizada por um grupo de bravos aventureiros da cidade. O Dedo de Deus, durante muito tempo, vários alpinistas estrangeiros, europeus, tentavam chegar ao Dedo de Deus, mas eles encontravam um problema técnico ali e que eles achavam que a solução era impossível. Eles achavam que ninguém conseguiria escalar o Dedo de Deus. Até que um pernambucano, que era ferreiro aqui no alto, ele criou uma escada, criou na sua oficina, ele criou uma escada que possibilitou acesso ao Dedo de Deus. Quer dizer, o Dedo de Deus foi pela primeira vez escalados por teresopolitanos, e esse pernambucano, ele possibilitou com essa técnica dele, a construção de uma escada, que chegasse ao Dedo de Deus, o que os europeus achavam impossível. E é um marco do alpinismo internacional.